Então a gente vai ver mais uma propriedade muito importante da convergência em distribuição. E basicamente essa propriedade ela relembra um conceito que a gente já usou algumas vezes, que às vezes mais fácil do que considerar a distribuição diretamente de uma transformação de variáveis aleatórias, a gente olhava para a função geradora de momentos dessa transformação. E a gente lembrava que a função geradora de momentos ela tinha toda a informação sobre a distribuição da variável aleatória, né? Então, da mesma forma, ao invés de a gente calcular o limite das acumuladas de uma sequência de variáveis aleatórias, a gente pode calcular o limite das funções geradoras de momentos dessa sequência de variáveis aleatórias. E é isso que a gente vai ver agora. É um resultado extremamente útil, né? E ele fala que se existe um epsilon maior que zero aí, em um intervalo de menos epsilon até epsilon, tal que para todo t nesse intervalo, o limite da função geradora de momentos do xn calculado no ponto t vai dar a função geradora de momentos do x calculado no ponto t, então a gente tem que o xn ele converge em distribuição para o x. E esse resultado, quer dizer, se a função geradora de momentos é muito mais fácil de calcular do que a acumulada do xn, então esse resultado é extremamente útil aí para a gente conseguir estabelecer a convergência em distribuição. Legal. Então agora a gente vai ver basicamente um exemplo que ele vai ilustrar a importância dessa técnica. E esse exemplo, como que ele funciona? A gente vai considerar aí que cada um dos xn's ele é uma binomial de parâmetro n e probabilidade Pn, e a gente vai ter não qualquer valor de nPn, mas a gente tem que o limite de n vezes Pn ele vai para lambda quando n vai para infinito, e a gente também tem que n está indo para infinito, né? E a gente vai querer mostrar que essas binomiais, então os p's estão indo para zero e os n's, o n está indo para infinito, né? O n está indo para infinito e o pn está indo para zero, mas eles estão indo de tal forma que a multiplicação deles está indo para lambda, né? E a gente vai querer mostrar aí então que o xn converge em distribuição para uma Poisson lambda. Então o que a gente pode fazer? A gente pode tentar aplicar aquele resultado que a gente viu antes, né? Então qual era a função geradora de momentos de uma binomial, né? A gente viu em probabilidade 1 que a função geradora de momentos de uma binomial ela vai dar 1 menos p mais p e elevado a t elevado a n. E a gente viu que a função geradora de momentos de uma Poisson, em probabilidade 1 a gente viu também, que ela é e elevado a lambda e elevado a t menos 1. Então a nossa pergunta aqui é como que a gente consegue mostrar que a gente está tendo a convergência da mxn para o my, né? A primeira coisa que a gente poderia fazer é colocar o Pn em evidência aqui, né? Então, colocando o Pn em evidência, a gente vai ter Pn 1 mais elevado a t aqui. E daí a gente tem o quê? A gente tem que o Pn está indo para zero, então a gente tem 1 menos uma coisa indo para zero elevado a n. E isso nos lembra muito, por exemplo, o que a gente tem quando a gente tem o limite, quando n vai para infinito, de 1 menos 1 sobre n elevado a n, né? A gente tem que 1 sobre n está indo para zero, n está indo para infinito, mas n vezes 1 sobre n está indo para 1, né?
e daí a gente viu que isso aqui vai dar e elevado a menos 1. E aqui eu tive um pequeno errinho aqui, eu tinha que ter colocado menos 1 aqui, né? Porque é menos Pn que eu coloquei em evidência. E daí o que acontece? Então a gente tem Pn vezes n, o limite disso está indo para lambda. Então o limite, quando n vai para infinito, de 1 menos Pn 1 menos e elevado a menos t, né? N vezes Pn vezes 1 menos, né? O limite, quando n vai para infinito, de menos n Pn 1 menos e elevado a t, isso é igual a menos lambda 1 menos e elevado a t. Então a gente sai daquela resultado que a gente tem de cálculo, que esse limite vai dar justamente e elevado a menos lambda 1 menos e elevado a t para todo t. E daí simplesmente passando o negativo para dentro aqui, a gente obtém a função geradora de momentos da Poisson. Então a gente acabou de ver, né, que o limite da função geradora de momentos da binomial, ela converge para o limite da função geradora, ela converge para a função geradora de momentos da Poisson para todo o t. E pelo resultado que a gente viu, a gente conclui que o xn converge em distribuição para o x. Então isso a gente completa o teorema fundamental aí que a gente viu para convergência em distribuição, que ele é muito útil, ele vai ser útil inclusive para a gente provar o teorema do limite central mais para frente. E agora que a gente tem esse resultado, eu vou passar alguns exercícios de fixação e com isso a gente vai terminar a aula de convergência em distribuição. Mas além desses exercícios de fixação que eu vou passar para vocês, eu sugiro que vocês façam também os exercícios a mais que tem no final aí das notas de aula e que vão servir para consolidar o conceito aí de convergência e distribuição. Então, no próximo vídeo eu vou deixar alguns exercícios para começar e vocês podem ver muitos mais exercícios nas notas de aula. Eu recomendo que vocês façam isso para treinar esse conceito. E daí na última aula, quer dizer, na última aula não, na próxima aula, a gente vai ver as relações entre esses tipos de convergência. Então, se um determinado tipo de convergência acontece, isso garante que o outro vai acontecer também? Os conceitos são iguais, são diferentes? Quando que um acontece, quando que o outro não acontece? A gente vai ver esse tipo de coisa na próxima aula. Então, até lá!